Meus caros, então, assim, falei para o Hernandes que eu vou falar 5 minutos para a gente encerrar tudo aqui. Parece conto da carochinha, mas o fato é o seguinte, acho que é importante nesse momento que vocês saibam o que é que tem sido cobrado quando se fala em filosofia no Enem. Há algumas sutilezas, o professor Rafael e a professora Maitê, quando envolve temas de ambiental, temas de geopolítica, temas que envolvem guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, contexto histórico, a filosofia ela entra e vai exigir muito disso. Tanto é que é difícil você classificar se essa é uma questão, às vezes, de história ou de filosofia. Por exemplo, tem questões que envolvem John Locke, o liberalismo, o contexto lá do século XVIII, século XVII, XVIII na Inglaterra e na Europa como um todo. Às vezes você não sabe se está cobrando o autor, filósofo John Locke, ou se o contexto histórico, ou se ambas, ou se ao mesmo tempo é isso, e mais ainda questões que envolvem relações internacionais naquele contexto. Então é bacana isso, porque são habilidades e competências que o Enem vai exigir para além daquele decoreba que a Maitê já falou para nós, mas ao mesmo tempo vocês precisam estar muito atento a essa interdisciplinaridade, porque na humanidades, eu não sei, nas outras áreas, imagino que também, mas eu não foco nisso, né? Nas humanidades isso entra muito forte. E aqui, se nós fôssemos classificar, entendendo essa prerrogativa de que há uma interdisciplinaridade, uma dificuldade em classificar, mas se nós formos classificar isso, né? O que é que se cai a nível de filosofia no Enem? Top, né, o máximo ali, o top 1 ali, né, o top 1 é o tema da ética e moral. Ética e moral é o tema mais cobrado no Enem. E vários são os autores que aparecem para discutir o tema da ética e moral. Você vai encontrar desde Platão, Aristóteles, passando pelos modernos, e sobretudo é um dos grandes, a pedra filosofal, a pedra de toque, a pedra angular da filosofia e da ética na modernidade, né? Ou o coroamento desse grande momento da modernidade, até em questões atuais, indo para uma ética, seja na relação com o outro, mas também numa ética ambiental, numa relação com o meio no qual nós estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, em ética que envolve questões econômicas, questões educacionais. Então, vocês vão perceber que o tema ética e moral vai aparecer muito e a probabilidade de cair novamente é grande. E aí eu acho que o básico, assim, o feijão com arroz, o que não dá para vocês irem para uma prova e pensar, puxa, eu tenho que garantir algumas questões de filosofia. Então, saber definir o que é a tal da ética e o que é a tal da moral. E aqui uma definição muito rápida para vocês anotarem aí e para vocês colocarem na cabeça e na memória de longo prazo ali e nunca mais esquecerem disso. Moral é um conjunto de normas, de regras, de costumes. Então, e isso é relativo sempre a um grupo. Por isso que você vai ver sempre a moral cristã, a moral judaica, a moral brasileira, a moral japonesa, a moral de um local ou de um grupo. Então, trata do conjunto de normas e regras que aquele povo adotou como correto, como bom, como justo, ok? Então, cumprir as regras morais de um povo, a partir de uma perspectiva de um povo, faz com que você seja um sujeito moral. Não cumprir com as regras faz com que você seja um sujeito imoral. E aqui vem a grande sacada que confunde muita gente, que é a ideia do quê? A ideia de que a ética não é cumprir regras morais. Atento para isso. O simples fato de fazer o que é certo não diz necessariamente o que é, ou não dá para definir o que é certo ou errado a partir disso. Fazer o certo é agir de acordo com a moral. Às vezes, vale mais você violar as regras morais, ir além das regras morais, para que você seja ético. E um exemplo que eu gosto de dar, porque mata a charada e fica gravado na memória, é o exemplo lá do nosso bom e velho amigo Jesus Cristo, né, o sujeito que, diante de uma mulher adúltera, os mestres da lei moral, os mestres da lei judaica, falavam: mestre, mulher foi pega em adultério, nossa regra moral diz, apedreje-a. O que é que o senhor diz? O que é que você que está dizendo que é o mestre diz? E aí, se vocês lembrarem da cena, se forem sujeitos piedosos, né, e lerem a Bíblia, ou pelo menos que passou em algum momento, vocês vão lembrar do que Jesus fez. Antes de abrir a boca e falar, isso é certo e errado, tem que fazer,
O que ele faz? Ele faz uma reflexão profunda sobre aquilo. E o gesto simbólico disso nada mais é que ele se abaixa e começa a escrever na areia. E esse gesto é um gesto de reflexão. E não bastando uma reflexão pessoal, ele leva os outros a refletirem também. E a frase ela é derradeira. Quem nunca pecou, então que atire a primeira pedra. Isso faz com que as pessoas também reflitam. O que é essa reflexão que eu estou chamando aqui? Isso é o ser ético. Quando a gente reflete sobre o que? As regras morais. Então, moral, conjunto de normas e regras. Ética, quando eu reflito sobre essas regras, essas normas. Com o intuito do quê, professor? Com o intuito de ir além às vezes. Tem regras que são injustas e precisam ser modificadas. E elas só serão modificadas se as pessoas forem éticas. Então esse breve esboço é para você, assim, é feijão com arroz, é o básico do básico, mas vocês vão ver, então, como é que Platão refletiu sobre os preceitos morais do seu tempo, como é que Aristóteles refletiu sobre os preceitos morais do seu tempo, como é que Kant, Nietzsche, Freud, Sartre, há uma lista infindável disso. Para indicar vocês, eu sei que vocês estão na reta final e vocês não vão ler livros, mas um livro que é muito didático e que traz trechos desses autores, ou das reflexões desses autores, é o livro do Danilo Marcondes. Ele tem textos básicos de filosofia e tem os textos básicos de ética, onde ele faz recortes pequenos, comentários e dá sempre algumas questões com gabarito e com explicação. Vale a pena de dar uma folhada, pegando os temas para poder fazer isso. Agora, um segundo tema que cai muito no Enem é o tema de teoria do conhecimento. Então, o top 3 ali, ética e moral, filosofia política e teoria do conhecimento. E alguns autores vão aparecer tanto na ética e na moral, quanto na filosofia política, quanto na teoria do conhecimento. E para a gente brincar aqui, eu encerrar, e a gente não fazer com que essa live dure 2 horas, eu quero propor a vocês uma atividade aqui. Eu não tenho slide, viu? Professora Maitê, professor Rafael, professor Hernandes, mas eu preparei uma atividade no Socrative. Se o Hernandes puder fazer o comentário lá no site, o site seria www.socrative.com. Então, quem estiver aí assistindo, quem quiser fazer, Hernandes, eu vou compartilhar a tela para que vocês vejam o que vocês têm que fazer. Uma vez que vocês entram lá no Socrative, o que vocês têm que fazer? É para aparecer isso aqui, ó. Veja, Hernandes, se aparece nossa telinha aqui para ver se o pessoal acompanha. Então, colocou nos comentários, Hernandes? Mas se não, vocês que estão assistindo, digita lá www.socrative.com. É para aparecer essa que vocês estão vendo aí. E o que vocês devem fazer é clicar nessa pontinha no canto superior direito, login. Clique em login e aparecerá essa página, essa janelinha. Student Login e Teacher Login. Clica no azulzinho, na primeira opção. Student Login, beleza? Eu preparei uma sala para vocês. E aí eu vou compartilhar outra tela porque ele saiu aqui, mas para que vocês possam verificar exatamente o que vocês têm que fazer. Vai aparecer uma opção para vocês digitarem o nome da sala. O nome da sala. E o nome da sala que eu criei para vocês é a sala Djalma. Veja, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. É o Cudemudo, né? Meu nome, né? Djalma, a sala Djalma. Clique em sala Djalma, ok? E vai aparecer, vai pedir para você colocar o seu nome. Coloca lá, eu vou colocar o meu nome mesmo, Antônio Djalma. É o nome, mas é o nome para vocês fazerem teste. Não vou ver dados de ninguém, né? Eu só tenho um relatório depois para ver quem fez. E clique em concluir. E vocês terão 10 perguntinhas com gabarito para vocês treinarem antes da prova, né? Que é o sábado, domingo, né? Antes da prova, para que vocês possam fazer. Bernardes, dá tempo de fazer a primeira? Faça. Mandamos bala. Então, para vocês terem uma noção, então, de que tipo de tema e como é que é uma pergunta de filosofia lá no Enem, aparece uma perguntinha sobre um sofista muito famoso lá na Grécia Antiga, chamado Trasímaco. Ótimo nome para vocês que quiserem ser papai e mamãe aí, né? Pode chamar o nome de vocês de Trasímaco. Olha, meu Trasímaco queridinho, bonitinho, legal. É um ótimo nome de indicação para vocês. Gosto que os gregos sempre nos dão esses insights, essas indicações. Mas tem lá. Vem isso. Trasímaco, vem aqui. Nome forte, sofista. O Trasímaco tá lá. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso.
Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado, mais ou menos como nós aqui, né? Apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. É a definição que eu trouxe para vocês aqui de moral. Quando a gente nasce num grupo, a gente aprende o que é certo e errado, e o Trasímaco é um sujeito que vai dizer, negava isso. Em seu entender, então, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Trasímaco é um sofista. Sócrates é o grande pensador da época. Para Sócrates, há um certo e errado universal, válido para todos. Quem já não viu o post em Facebook, Instagram, o certo é certo, mesmo que as pessoas não façam ou não sigam o que é certo. O errado é errado, mesmo que as pessoas não entendam dessa forma. Essa é uma definição socrática, universal, de que o certo e o errado, o justo e o injusto, o bom e o mal, seriam conceitos válidos para todo mundo. Para mim, aqui em Curitiba, por Hernandes, aí em Paranavaí, para Maitê e para o Rafael também, onde vocês querem que vocês estejam, e vocês que estão nos assistindo. O certo e o errado seriam o mesmo para todos nós, independente da sua fé, da sua religião, da sua crença, independente do local onde você tenha nascido, o certo e o errado seriam o mesmo para todo mundo. Isso é a posição socrática. Trasímaco negava isso, porque Trasímaco é um sofista, e eles são relativistas. E o Trasímaco defenderia o seguinte, que o certo e errado depende do contexto, ou como ele vai definir lá na obra A República do Platão, mais precisamente no capítulo 1, no primeiro livro da obra A República, a justiça é a conveniência do mais forte. São os mais fortes daquele grupo que vai definir convenientemente o que é certo e o que é errado. Olha que louco. E aí vem a perguntinha, né? O sofista traz... Então, veja, dei algumas indicações para vocês entenderem quem é Sócrates e quem são os sofistas, do qual o Trasímaco faz parte desse grupo. E com base nessas informações, eu espero que vocês saibam responder essa perguntinha. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentado que a correlação entre justiça e ética é resultado de... E aqui vem a alternativa A. Determinações biológicas que estão inatos, impregnados na natureza humana? B. A justiça e a ética é resultado de verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais? C. De mandamentos divinos, inquestionáveis, legados das tradições antigas? D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes? Ou E. Sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas? Qual é o fundamento da justiça e da ética? Ou melhor, ela é resultado do quê? Determinações biológicas, verdades objetivas, mandamentos divinos, convenções sociais ou sentimentos experimentados? Sócrates, há uma verdade universal e objetiva. Então, se nós fôssemos pedir aqui a definição de Sócrates, seria a B. Mas nós não queremos a definição de Sócrates. Nós queremos a definição de Trasímaco. E ele está dizendo aqui no finalzinho, as regras não passam de invenções humanas. Então, portanto, a resposta certa seria a resposta D. Convenções sociais. A justiça é a conveniência do mais forte. Veja que você precisa ter algum conhecimento, mas o enunciado da questão já te dá a dica da resposta. Resposta correta está lá. Correto, acertei. Dá para dizer para vocês, eu gabaritei. Fiz as 10 questões agora e gabaritei, acertei todas. Estou aprovado, Hernandes. Abraço, fico por aqui. Um abraço.